Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast. Este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Eu sou o jornalista Guilherme Bic e falo dos estúdios da TV Santa Maria, aqui no coração do Rio Grande, neste que é o episódio número 57 do Horizonte Agrocast. E hoje o programa é mais do que especial, porque o nosso convidado é justamente o nosso anfitrião, Pedro Rocha Marques. Tudo bem, Pedro? Olá, Guilherme, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É uma grande honra estarmos aqui hoje apresentando e sendo convidados, né? É uma grande honra. É a segunda vez que isso está acontecendo dentro dos 56 episódios e é algo que nos honra porque a gente pode compartilhar um pouco da nosso aprendizado, seja participando do Horizonte Agrocast, seja ouvindo muitas pessoas de diferentes áreas, que isso já nos dá uma bagagem muito interessante, a gente aprende com cada um dos convidados, e também durante a nossa trajetória nas estradas, né, que o Pedro, ele, junto com a PRM, com o Pablo, seu irmão, e a gente acaba na terça-feira pegando estrada e retornamos para casa na sexta ou muitas vezes no sábado. E essas quilometragens não é só asfalto, né, e placa de carro que a gente acaba enxergando, a gente acaba abrindo porteira e enxergando, e cada porteira que a gente abre é uma história diferente que se conta, um aprendizado novo, um relevo, um perfil de propriedade diferente, e é o objetivo dessa conversa de hoje, a gente trocar essa ideia um pouco das experiências e esses aprendizados que a gente vem tendo ao longo da nossa trajetória, com recorte específico na primavera-verão de 2025-26. Exatamente. E o Pedro ele já divide muito conhecimento com a gente nos episódios em que ele faz perguntas, né, interage com os convidados. Ali a gente já vê que o Pedro tem muito conhecimento, tem muita coisa para dividir. Hoje vai ter um pouco mais de tempo, de liberdade aí para dividir com a gente todos esses conhecimentos. Ele já deu a deixa do que vamos falar no episódio de hoje. Então, Pedro, vou pedir para tu fazer algo que tu faz sempre, que é justificar o convidado e o tema, mas hoje eu vou pedir para tu justificar só o tema. Fala um pouquinho, dá um preâmbulo aí do que a gente vai falar nesse tema de hoje, que é o que aprendemos na prática na primavera-verão 2025-2026, antes da gente partir para o resto do episódio. Beleza. O conhecimento que a gente tem hoje na PRM, ele é fruto de várias experiências que nós tivemos, né? E a gente divide, né, o ano safra em duas safras, né? A safra de inverno, outono e inverno, e a safra de primavera-verão. Por que isso? Em função das variedades forrageiras, da época, das atividades, sendo um sistema de cria e ciclo completo, é a época onde se está fazendo atividade reprodutiva na maioria das fazendas de pecuária de corte. A gente sabe que com a entrada maior, seja do gado nas áreas de soja e a soja na metade sul, muitas fazendas passaram a ter entore de inverno, por ter uma disponibilidade maior de passagem de inverno, mas a grande maioria da atividade reprodutiva do Rio Grande do Sul ainda é primavera-verão. Então é quando a gente está fazendo as atividades para que o maior número de fêmeas venham a emprenhar e para gerar os terneiros que depois virão a ser novilhos e, por último, carne, né, para o nosso consumidor, de tanto que a gente conversa aí da importância e o quanto a carne vem crescendo no mercado externo, e a carne brasileira, né? Dando um dado que eu li hoje do Maurício Palma Nogueira, do Rally da Pecuária, ele fez um recorte de 1965, Guilherme, até os dias de hoje. Em 1965, apenas 3%, tá, das exportações mundiais o Brasil representava de carne bovina, né? E hoje, né, fechando os dados de 2025, o ano de 2025, hoje já 26% das exportações do mundo são de carne brasileira, ou seja, Nossa. de a cada 100 quilos de carne, 25 são carne brasileira. Então, isso mostra o quanto o Brasil, como um todo, cresceu na parte de produtividade, e é por isso que a gente acaba tendo que ter argumentos, provar que a nossa agropecuária é eficiente, porque crescimento como que o nosso país teve em tão pouco tempo não tem relato na estatística semelhante a esse. Então, é por isso, para a gente poder entender
que em alguns episódios já a gente conversou sobre os interesses de demais países, principalmente nos episódios com o Clândio Rubiaro, com o Gedeão Pereira, aonde a gente abordou nesses episódios os reais interesses dos países desenvolvidos, né? E mesmo o porquê que o Brasil sofre tanto ataque. É porque, sim, ele hoje é o principal produtor de alimento do mundo e cabe aos demais concorrentes frearem esse crescimento por argumentos comerciais travestidos de argumentos ambientais. Então, isso é importante a gente entender e acho que essa estatística inicial é para introduzir. É importante a gente comentar isso. Então, esse episódio é a gente passar o aprendizado que a gente teve na primavera-verão de 2025-26, sobre toda a ótica, né? A nossa consultoria, a Pecuária PRM, é uma consultoria sistêmica, onde a gente brinca que quando a gente abre uma porteira, a gente entra na vida do nosso cliente e acaba se envolvendo com tudo, decisões, inclusive familiares, e isso também a gente gosta, porque como quem já nos acompanha desde o início e quem não nos acompanha, cabe eu falar isso agora, a gente é a terceira geração de uma família de produtores rurais que plantam arroz e criam gado e arrendam algumas áreas para soja, e isso, e baseado nisso, a forma que a gente busca conversar com nossos clientes é com o olhar de quem também está dentro da porteira, né? Então, com o olhar do produtor, e a gente sabe que a fazenda é algo, para quem está de fora pode parecer que não, quem é de fora normalmente tem uma imagem mais bucólica em relação à fazenda, né, Guilherme? Mas a fazenda, na verdade, ela é muito dinâmica e, assim como todos os negócios de diferentes áreas, quando a gente chega num nível que parece que quem está olhando de fora, a pessoa tal já é eficiente, já está com a vida ganha, a gente sabe que o mundo e os negócios e a sociedade vem mudando muito e a gente precisa se reinventar e incrementando o negócio e gerando do patamar que a gente está, seguir sempre subindo, porque não existe estar parado ou estável, né? Ou tu está evoluindo ou estará involuindo. E os negócios, infelizmente, não aceitam a involução. Até porque é um mercado muito volátil, né? Então tu tem que estar sempre evoluindo para, como se fosse antecipar algum baque que o mercado pode te apresentar ali na frente, né? Como agora a gente está vendo os impactos aí desse conflito lá no Irã, tanto do ponto de vista energético quanto do ponto de vista dos suprimentos que a pecuária e que o campo, enfim, precisam se valer para produzir. Então, no momento que tu evolui, tu tá se tornando despreparado para esse tipo de imprevisto que são imprevistos quase que previstos, né, Pedro? Todo ano tem alguma coisa, todo ano tem um perrengue aí pro lado do produtor. O produtor só não sabe o que vai ser, mas ele consegue prever que ano que vem algum intempérie vai acontecer, vai ter para ele, né? E até vou aproveitar para... Tu citou o episódio do professor Clândio e do Gedeão Pereira. Quem não assistiu, fazer o convite aqui, vai lá no YouTube e recupera esses episódios. São episódios interessantíssimos até para quem não é da área da pecuária entender muito bem aí essa questão que o Pedro trouxe sobre esses interesses comerciais travestidos de interesses ambientais. Foi bem elucidativo. E no Instagram e no TikTok do Horizonte Agrocast tem cortes ali em que o Gedeão Pereira afirma que até 2030 o Brasil será o maior produtor e maior exportador de carne do mundo. E ele dá as razões lá, então fica aí também o convite para quem ficou curioso, dar um pulinho ali no Instagram e conferir esses cortes. Muito Guilherme, bem. Só Sim, me senhor. permite um recadinho, tu citou no YouTube e eu acho que cabe, a gente fez como eu disse, não existe negócio que está estável, sim, ou ele está evoluindo e evoluindo, e a gente muito novato nessa questão de internet, o Horizonte Agrocast está recém completando, hoje ele tem 1 ano e vai completar dia 19 de abril 1 ano e 3 meses, mas a gente organizou o YouTube da Pecuária PRM dentro da área do Horizonte Agrocast, os episódios em diferentes áreas, Guilherme, e eu vou ler aqui playlists, cada legal. área, porque exatamente, playlists, que no caso, este episódio que nós estamos gravando hoje, ele vai ser classificado como institucional, que é quando a PRM fala, né? Então, tem o institucional, tem o Horizonte Mentalidade, que é onde a gente fala sobre assuntos relacionados à projeção de carreira, né? Inteligência emocional, psicologia, né? Então, isso entra o Horizonte Mentalidade. Horizonte Pessoas, quando a gente ouve grandes empresários, né? Histórias de grandes empresários, histórias de vida, está dentro do Horizonte Pessoas. O Horizonte Inovação, né? Episódios onde a gente falou de pulverização por
eletrificação, né? Estamos aí para gravar um episódio também sobre potássio na área foliar. Então, inovações entram no horizonte inovação, né? Horizonte mercado, quando a gente fala de ciclo de mercado, impacto de preços de insumos, preço do terneiro, preço do boi, entra dentro do horizonte mercado. Horizonte global, né? Um episódio gravado com o professor José Carlos Souza Lima Júnior, que a gente avaliou o impacto dessa guerra nos insumos, né? O impacto global. Então, o horizonte global, ele acaba falando de geopolítica, né? Principalmente. O horizonte negócio é quando a gente aborda já mais conhecendo melhor algumas instituições, como o episódio do INEA, né? Que é um episódio fantástico com o Fábio Montossi e a Fernanda Mugin. Sim. Então, para a gente conhecer mais questões de outros países que podem impactar no nosso negócio. E, por último, o horizonte dentro da porteira, quando a gente aborda temas específicos como sanidade, reprodução, manejo de pastagem, então, ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 áreas, né? Então, isso a gente buscou fazer, Guilherme, com o intuito de que o nosso ouvinte, eu já estou a fim de ouvir sobre tal assunto. Então, ele tem ali organizado, e isso facilita tanto para o nosso ouvinte como quem quer apoiar o nosso projeto, poder entender as áreas que a gente abrange e segundo a gente foi estudando, diz que é legal dividir em áreas para que todo mundo entenda as áreas nas quais a gente aborda. E é bacana também para quem está assistindo, o YouTube sabe onde a pessoa parou, né? Então ela começa a rodar uma playlist ali, por algum motivo ela quer parar no meio do episódio, ela não vai assistir todos os episódios num dia só, obviamente, porque são episódios longos, mas quando ela voltar naquela playlist, ela vai seguir de onde ela parou, fica muito mais fácil de organizar. E se você é como o professor Lobato, que ouve a gente enquanto está na academia, também é uma boa pedida usar as playlists aí, toda vez que vai para a academia, vai lá, coloca o horizonte a rodar, faz a sua esteira, faz o seu exercício e adquirindo conhecimento também aqui do Horizonte Agrocast. Vamos então, em nome da Pecuária PRM, a cumprimentar os nossos parceiros. Dia Maju Distribuidora, com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do Sul. Frigorífico Pinhal, dos irmãos Salvati Limitada, de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial, Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul, São Borja e Santana do Livramento, mas com entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados, fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. E MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. E claro, Agropecuária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente, de Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Vamos então começar o nosso Horizonte Agrocast, que tem novos episódios toda quinta-feira, como a gente já acabou de falar aqui, no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify do Horizonte Agrocast, no canal 19 da NET, ou seja, canal da TV Santa Maria para quem está no coração do Rio Grande, e também nos sistemas de IPTV em todo o Brasil. E além disso, claro, não deixe de seguir no Instagram e no TikTok o Horizonte Agrocast para acompanhar aí os cortes dos episódios. O que aprendemos na prática na primavera-verão 2025-2026? Quem assiste o Horizonte Agrocast já conhece muito bem o Pedro, mas nem por isso eu vou deixar de apresentá-lo, como eu faço com todos os nossos convidados. Então, Pedro Rocha Marques é médico veterinário formado na UBRA de Canoas, mestre em agronegócios e doutor em produção animal pela URGS. Tem experiência na área de medicina veterinária com ênfase em produção animal, bovinos de corte e gestão rural. Foi integrante do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva na URGS, consultor privado em fazendas de bovinos de corte pela empresa PRM Consultoria Limitada, foi professor do Instituto de Marketing
em agrobusiness na disciplina de desenvolvimento de projetos no agronegócio, no formato presencial e também no curso de ensino à distância. Realizou palestras de âmbito nacional nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e São Paulo e em âmbito internacional em países como Argentina, Paraguai e Uruguai. Também realizou consultorias nacionais nos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e internacionais em países como Paraguai, Uruguai e Argentina. Atualmente é fundador e consultor em pecuária de corte pela PRM Consultoria Limitada. Então, Pedro, seja bem-vindo ao Horizonte Agrocast. Muito obrigado. Até parece brincadeira, né? Mas seja muito bem-vindo ao Horizonte Agrocast. E aí hoje quem faz a primeira pergunta sou eu, Pedro. Não vou passar a bola para ti fazer a primeira pergunta, porque seria uma maluquice, né? Tu perguntar para ti mesmo. Então, assim, já que o objetivo desse episódio é trazer os aprendizados, né, da PRM Consultoria nessa safra de primavera-verão 2025-2026, trazendo aí acertos, ajustes feitos, padrões observados nas fazendas que tu e a tua equipe atendem, eu queria, assim como tu gosta também, pedir para tu trazer contexto da safra. Antes da gente partir para as perguntas e essa questão do aprendizado, o que tu viu, quais foram os ajustes, né? Fazer um contexto da safra em relação ao cenário climático, a oferta de forragem, o cenário de mercado ali, o ciclo pecuário, enfim, dar um contexto dessa safra para depois a gente partir para os aprendizados. Pode ser? Beleza, ótimo, muito bom. Bom, Guilherme, como é que começou essa primavera, né? Ela começou bem chuvosa, ali entre setembro e outubro. Eu vou misturar um pouco de pecuária com grãos, porque também a maioria muitas propriedades tem integração lavoura-pecuária e elas afetam o planejamento do uso das áreas de propriedade. Então, o plantio do arroz, né, quem não teve a oportunidade ou a decisão de plantar entre fim de agosto e setembro o arroz, aí outubro, que é o mês ótimo para plantio, ficou bem prejudicado por causa da ocorrência de bastante chuva. E quando a gente faz esse recorte para pastagens de verão, né, que a recomendação nossa é entre 15 ou seja, virou 20 de setembro, já é o momento de entrar com plantio ou mesmo adubação das pastagens de verão, adubação sendo as perenes e o plantio nas anuais, né, como sudão, sorgo e milheto. Baseado nisso, né, com esse excesso de chuva, atrasou esse estabelecimento, mas por consequência também as pastagens de azevém tiveram uma alta capacidade produtiva no fim de seu ciclo e se pôde permitir que elas sementassem, na sua maioria, com uma alta necessidade de semente e cargas acima de 1.000 quilos por hectare em diferentes regiões do nosso estado. Então, teve esse cenário, a primavera começou chuvosa, ela atrasa um pouco o plantio das pastagens de verão e manejos de fertilização das pastagens de verão, mas, ao mesmo tempo, em sistemas que é integrado com lavoura de arroz, por exemplo, em função do atraso na entrada das áreas de arroz, em áreas que eram mais escorridas, onde estavam essas pastagens de verão, esse maquinário que sobrou do arroz, né, e pessoal, se pôde antecipar manejos de braquiária, por exemplo, adubação, aplicação de herbicida folha larga e até mesmo ureia, porque não se conseguia entrar nas áreas de arroz pelo excesso de chuva que se tinha na época. Isso está fazendo com o que hoje, no momento que nós estamos? Estamos já faz 40 dias ocorrendo a colheita de arroz no Rio Grande do Sul, de que se tem uma colheita concentrada, né? Então, a gente vai ter, em relação ao gado, a gente vai ter uma disponibilidade de resteva de arroz ou soca também no momento concentrado, porque foi plantado quase tudo na mesma época. Então, a gente não vai ter, vamos dizer, a liberação de uma resteva ou soca primeiramente, depois uma outra área, vão ser todas as áreas liberadas ao mesmo tempo. Junto com isso, né, descrevendo somente clima, então se teve uma primavera bem chuvosa até outubro, novembro, inclusive dezembro bem chuvoso, que normalmente dezembro se tem, normalmente, eu brinco que normalmente tem uma chuva, né, na metade sul, principalmente uma chuva entre o Natal e o Ano Novo, e é só, mas esse dezembro foi muito chuvoso, acima de 300 milímetros na média das fazendas, tendo variação de 100 milímetros para mais ou para menos, dependendo da região. E bom, e aí no janeiro, por que parece janeiro já choveu muito pouco, quase nada, né? E fevereiro também choveu um pouco menos. Então, com isso, o que aconteceu? Entrando na questão da soja, que ela influencia o mercado do gado, porque o produtor colhe soja e esse dinheiro da soja ele reinveste muitas vezes no gado. Então, as lavouras de soja estavam belíssimas,
né, muito bonitas, mas muitas que foram plantadas no cedo, na fase de enchimento de grão, baixaram a sua produtividade porque faltou chuva bem na fase do enchimento do grão. Isso vai afetar um pouco a rentabilidade e a renda desses produtores e também uma menor avidez por compra de terneiros deste perfil de produtor. O que a gente vem notando, assim, e aí falei de clima, agora falo de mercado. A partir de setembro, né, que historicamente a gente nota que setembro é um momento que vem tendo, normalmente com esse modelo que se vinha tendo nos últimos 10 anos de integração da pecuária com a soja, então se tinha que liberar as áreas para plantio de soja e o preço derretia, né? Tinha que liberar as áreas para plantio da soja, uma pressão de venda e o preço do gordo baixava. Já faz 2 anos, infelizmente, que em função de clima, seca, esse modelo vem diminuindo a sua importância no Rio Grande do Sul e a gente já notou desde o ano passado, desde 2024 e 2025 mais forte, não se teve uma queda tão grande nesse preço em setembro, se teve uma leve queda, muito menor do que os outros anos, porque é menor o número de gado na soja, por esse primeiro fator que eu comentei. Muitas pessoas ocupavam essa área de soja, seja por venda de grão de soja e colocar em gado, seja por disponibilidade de crédito. O crédito também está com juros muito altos, em função da taxa Selic, né? Então a gente já conversou no episódio com o professor José Carlos de Souza Lima Júnior, aonde do Mark Strat, que é a tempestade perfeita, né, para os negócios quebrarem, que é juro alto, né? Juro alto, variação de preço, insumo caro. Então agora com a guerra, né? Mas ano passado os insumos estavam competitivos, né, no início da safra. Então, inclusive para a pastagem de verão, se estava bem competitivo e a relação de troca bem interessante. E em relação ao gado, em setembro, mercado, para não perder o foco, setembro o gado estava num valor, né, variando aí de o gordo a R$11, R$11,20, e hoje já se tem negócio até R$13 desse boi gordo. Então era o que a gente vinha comentando nas nossas análises, de que de setembro até janeiro e fevereiro você teria uma valorização de R$1 por quilo nesse animal, e aí muitos se perguntam, né? Tá, mas chegou no pico, no fim do ciclo pecuário. Isso é muito delicado quando a gente vai falar de mercado, como no início da tua fala comentaste, Guilherme, que com mais experiência que a gente vai tendo, a gente sabe que menos questões sobre o mercado a gente pode cravar, porque incertezas pode acontecer. Vamos ver o que a gente está acontecendo agora, né? Tem o conflito no Oriente Médio, e aí os insumos, hoje, por exemplo, vai cotar um fertilizante para a safra de inverno, ou tu fecha no dia que tu está cotando aquele insumo, porque no dia seguinte a tabela já tem um outro valor, a tabela daquele insumo, né? O preço, porque tal qual é vamos dizer, a imprevisibilidade, né, de chegada e preço desses insumos. Isso é ruim, né? Essa imprevisibilidade é ruim para o negócio. Mas aí, bom, agora falando especificamente do gado, para a lavoura é muito pior ainda isso aí, porque, como eu disse, a pecuária ela tem a grande vantagem que eu vejo da pecuária nessa agricultura, algo que parece ser desvantajoso hoje, acaba sendo vantajoso no futuro. Uma seca, por exemplo, no verão, que não foi o caso desse ano, uma seca, se teve 30 dias de falta de chuva, vamos dizer, o nível das águas baixaram, muitos pastos secaram, mas como a primavera e o verão foi chuvoso, esses pastos estavam, muita chuva, os campos estavam altos, então mesmo estando seco, o campo tinha oferta para esse gado comer, tanto fazendo um ajuste de suplementação, o gado, com maior teor de proteína, o gado desempenhou bem e não sentiu essa menor, desde que a fazenda seja bem dimensionada para a quantidade de água que ela tem. Mas, aí, por exemplo, vamos dizer que tu passe um cenário de seca, né? Seca forte que tu venha a ter. Os campos ficaram baixos. Qual a vantagem que tu acaba tendo? No outono e inverno, né? No outono e inverno, tu acaba tendo campos baixos, e aí que facilitam o estabelecimento das pastagens de inverno, pelo campo não estar tão macegoso, que não é o fato desse ano. Esse ano, ao contrário, os campos estão bem altos, porque é difícil ter a fazenda que conseguiu manter seus campos baixos, porque ela teria que estar com uma carga muito grande, porque, para teres noção, Guilherme, o nosso ouvinte e telespectador também, eu estou falando de fazendas que trabalham hoje com 850, 900 quilos de carga, de quilos por hectare de carga, e não venceram chegar à altura recomendada do campo nativo, né, de 11 centímetros, segundo o estudo
do GPESP, do grupo do professor Paulo Carvalho, que também já foi entrevistado aqui no Horizonte Agrocast, aonde com essa altura, um novilho de 300 quilos caminha 6,7 quilômetros para encher o seu rumen, né? E na média, hoje a gente vai andar nos campos aí, estão com mais de 50 centímetros de altura, na sua maioria, os campos, porque choveu muito na primavera, verão, e aí muita comida e, claro, qual é a vantagem, qual é a dificuldade? Se é a área no qual tu tem ressemeadura natural de azevém, que tu precisa passar um herbicida glifosato, tu precisa botar uma alta carga já em janeiro para te baixar e que esse pasto nativo baixe e a luz possa interceptar o solo, né, e estimular que esse azevém que está imerso ali e está, vamos dizer, agora me fugiu o termo, mas a semente está dormente, e aí fazer com que com a umidade e a incidência de luz ele possa aparecer. Mas hoje, na verdade, o grande desafio é ir colocando altas cargas concentradas nos potreiros e girando para que esse campo diminua a sua oferta, se aplique o herbicida, a luz incida e o azevém apareça, porque, pelo menos em grande parte da propriedade, é interessante, se eu tenho 30% de pastagem de inverno na minha fazenda, é interessante que no mínimo 20%, no caso desses 30%, eu consiga estar apto para utilizar em maio, para que eu consiga, pelo menos meus terneiros desmamados e o gado de engorda, entrar em maio para poder aproveitar o pico de preço em junho e julho no inverno, né? Então, falando um pouco de cenário, primavera e verão muito chuvoso, se ficou mais acentuada a virada do ciclo, uma valorização de no mínimo R$1 por quilo em relação ao boi gordo, né, de setembro para janeiro, e o que a gente notou, que eu digo que na pecuária nem tudo é ruim, nem tudo é 100% bom, a gente está hoje muito preocupado com esse conflito no Oriente Médio, para os custos que vamos ter de insumos, né, mas agora, semana passada, foi confirmado 2 surtos de aftosa na China, né, e em virtude disso, a China, que estava fazendo um movimento de protecionismo, aumentar sua produção interna, diminuir a exportação de fertilizantes para usar nas suas áreas, com essa comunicação de aftosa na China, passa a ter que dizimar, infelizmente, os seus animais, tem um controle da área e já está sinalizando uma maior compra de gado no Brasil. Então, inclusive aquelas cotas que também nós conversamos no episódio com o professor José Carlos Lima Júnior, sobre as cotas de 1 milhão de toneladas que a China estabeleceu para o Brasil, ou seja, para o Brasil, quando chegar na cota de 1 milhão, vai incidir um imposto sobre a carne brasileira e ela vai ficar mais cara. Isso seguramente eles vão reavaliar, porque senão eles não vão ter de onde comprar carne no volume que eles precisam, né? Então, ou seja, dentro de numa análise de SWOT, ou uma análise fofa, como alguns chamam, né, que é análise de oportunidades, ameaças e oportunidades. As ameaças é o conflito do Oriente Médio, preços de insumos. Oportunidade, a gente tem a questão da aftosa na China, que a gente sabe que 54% das exportações de carne brasileira são da China, e quando esse principal exportador decide botar uma tarifa, preocupa, e sinaliza para o Brasil que o Brasil não pode ficar tão concentrado somente de um comprador, de um comprador do nosso produto, mas teve o conflito, algo que ninguém previa, surtos de aftosa, e a China, em virtude disso, deve aumentar as compras de carne bovina brasileira, e nós estamos num momento de ciclo de alta. Acreditamos que esse ciclo de alta vá até fim de 2028, sempre relevando, dependendo do quanto se acentuam esses conflitos geopolíticos. Se a guerra durar muito tempo, aí também a gente não sabe para que lado vai comer, todo mundo vai precisar comer, carne vão seguir precisar comendo, então a tendência é que esse movimento, os Estados Unidos, com aquela medida do Supremo Tribunal Americano em barrar as tarifas do Trump, né? Isso foi muito positivo, porque saiu de 50% para 15% as tarifas, e aí ficou bem competitivo, e já desde que teve essa medida do Supremo Tribunal Americano barrando essa alta tarifa do Trump, as exportações de carne bovina brasileira para os Estados Unidos já cresceram bastante, não chegam ao volume da China, mas já colocou os Estados Unidos como o segundo maior importador de carne bovina brasileira, e é um valor
agregado bem considerável, e era um movimento que estava até as tarifas do Trump ocorrerem, né, quando ele no início do ano lançou essas tarifas, era um movimento bem interessante, assim, tava os Estados Unidos tem um mercado consumidor grande e estava em um movimento bem legal de valorização da carne, independente do apetite chinês, porque a China começou pagando muito bem para a carne e depois que ela viu a sua importância no volume de carne a comprar, ela começou a sentar na mesa para negociar e vem sempre gerando alguns movimentos para baixar esse preço, e hoje o valor pago pela China já não é tão competitivo. Se a gente vai olhar para Chile, Estados Unidos, estamos pleiteando entrar no Japão, Coreia do Sul, então são mercados que pagam bem acima em relação à China. Pedro, e aí com todo esse contexto posto, né? Tu, nas consultorias, nas fazendas, por onde andou, quais são aqueles movimentos, aquelas implementações, enfim, aquelas estratégias que tu percebe que mais funcionaram, né? Levando em consideração aí, como é o tema do episódio, Primavera 2025-2026, baseado em todo esse contexto que tu acabou nos passando. Porque, queira ou não, a pecuária é uma indústria a céu aberto, né? Então, o clima tem efeito direto e quanto mais insumo eu utilizo na minha propriedade, maior é a dependência do clima, né? Porque eu decidi, ao decidir numa fazenda em usar 100 quilos por hectare de um fertilizante ou usar 300, ao usar 300 quilos por hectare, se nas duas propriedades não chove, eu não vou ter grande impacto, né, no resultado de produção de pastagem. Mas se nessa propriedade que eu coloco 300 quilos por hectare de fertilizante, eu tenho um bom reservatório de água, tenho um pivô de irrigação artificial, eu consigo minimizar os efeitos do clima, né? E aí sim eu começo, apesar do meu maior custo por hectare, ter uma maior produtividade e sim ser competitivo e muitas vezes bem mais lucrativo do que uma lavoura de soja na metade sul do Rio Grande do Sul. Então, o que foi algo que a gente vem aprendendo assim, e em dois assuntos, são os aprendizados que conversei com alguns colegas já que a gente teve nessa primavera-verão, é a questão da reprodução, Guilherme, fazendas nas quais a gente consegue ter do lado da mangueira pastagens, consegue movimentar, né, o mínimo possível esse animal, ou seja, ele se deslocar o mínimo possível, com boa sombra, boa aguada, durante o protocolo de IATF, de inseminação artificial do tempo fixo, que tem uma duração média de 10 dias, né? E depois o ideal é que esse animal, após terminar esse protocolo, que ele até o 30º dia, ou seja, o dia 30, ele não receba nenhum manejo na mangueira, porque no dia 30 vai se fazer o diagnóstico de gestação para identificar quantos animais conceberam, quantas vacas estão prenhas desse protocolo. A gente pode notar que quanto melhor logisticamente e uma infraestrutura bem planejada a gente tem, e o animal se desloca o mínimo possível, tenha sombra e água, resultados que nós tivemos nesse ano, que nós nunca tínhamos tido em IATF, e nos fazem crer que o teto da pecuária está muito longe de ser atingido, e em relação ao IATF também, né? Então, a gente teve resultados de 65% até 78% na primeira inseminação, e isso, antigamente, para nós parecia utopia, mas quando se tem manejo sanitário, ou seja, carrapato controlado, nutrição adequada e próxima do curral, bem-estar animal e equipe treinada, os resultados estão sendo muito satisfatórios e muito acima do que a gente trabalhava com média de 50%, 55% de prenhez na primeira IATF. Isso é o primeiro ponto, é o primeiro aprendizado de que, cara, tem margem para fazer esse trabalho aí em outras fazendas, que o gado se desloque menos, fique pertinho e que tenha uma logística com sombra e água, a sombra principalmente por causa do calor, né? Então, para ele responde. E desde que também, claro, a equipe que faz o protocolo de ATF seja apta e o inseminador seja eficiente e todo o protocolo bem executado. O segundo aprendizado que a gente já vem além dessa primavera, é algo que, vamos dizer, há 15 anos atrás, quando eu me formei, a gente usava muito as curvas, né, do grande marasquim, e mesmo o professor Lobato, em alguns trabalhos, comentava de que
a carga animal das pastagens de campo nativo, né? No verão seria de 320 a no máximo 400 quilos por hectare na primavera-verão, e no inverno 280 quilos por hectare a 300. E hoje, Guilherme, conhecendo o potencial de cada campo, trabalhando com roçada, em poucos lugares com fertilização de campo nativo, a gente trabalha hoje com carga no inverno, né, com áreas principalmente com capim-caninha e pega-pega. A gente trabalha no inverno com 450 a 500 quilos por hectare de carga, e no verão chegando a 900 quilos por hectare de carga, com oferta bem, no caso, bem interessante ainda. Claro que em anos secos isso deve ser reavaliado, e nesse ano, como eu disse, mesmo com essas cargas, sobrou comida, né? Sobrou muita comida, e então é a importância da água nesse manejo, né? Então, para a gente poder notar, então, os aprendizados foram isso. O Rio Grande do Sul pode chegar em cargas semelhantes ao Centro-Oeste? Pode, sim. E os resultados da EATF, a gente está longe de chegar no teto, porque quanto mais atento aos pequenos detalhes a gente esteja, escolha do sêmen, escolha do profissional no que vai fazer essa inseminação, a equipe entender a importância de como manejar esse gado na mangueira, manejo sanitário, não manejar esses animais entre o dia 10 e o dia 40, no caso, que é do D10 é o dia da inseminação, e o 40, que é 30 dias depois, é o dia do diagnóstico de gestação. A gente consegue ter resultados que muitas vezes parecia utopia. Então, os aprendizados foram esse. O Rio Grande do Sul, sim, pode trabalhar com altas cargas, né? E desde que bem dimensionada a fazenda, conhecendo bem o potencial de cada potreiro, tendo uma distribuição de açudes adequada para que o aproveitamento dos animais não se concentre somente em uma ponta do campo. E isso foram os grandes aprendizados. E por que é importante isso, né? A questão de reprodução em carga. Reprodução sempre quando a gente está falando de cria e ciclo completo, que é onde a gente produz o nosso terneiro. É porque quando a gente tem hoje, né, com essa variação da pecuária funcionando em ciclos, né, Guilherme? Hoje a grande preocupação que a gente tem com clientes que trabalham com recria e engorda, ou seja, ele compra o terneiro no mercado e engorda ele na sua fazenda. Quem comprou em setembro e está vendendo hoje, está legal, ou vai vender no fim do ano, ele vai ter um bom resultado, porque ele comprou muito, teve um deságio, né? Ou seja, ele pagou muito mais barato do que ele vai vender. Mas, como eu falei, é ciclos. Então, no final de 2028, vai virar esse ciclo. Então, em virtude disso, o que acontece? Se eu compro um terneiro altamente valorizado e vou vender na baixa, eu já não vou ter o retorno, posso até ter um prejuízo, porque dentro do sistema de recria e engorda, 80% do meu custo é a aquisição de animal. Uhum. Então, se num sistema de ciclo completo eu consigo, no valor que está o terneiro hoje, né, eu consigo ter uma maior eficiência reprodutiva. Eficiência reprodutiva é uma taxa de prenhez com uma menor quebra do toque ao nascimento, que eu tenho uma alta taxa de desmame, para que eu consiga ter mais terneiro. Tendo mais terneiro, eu vou ter que ir menos no mercado para comprar animais para levar novilhos e vender. Então, e também um dado que a gente tem normalmente, quando uma fazenda bem dimensionada, o custo de produção de um terneiro dentro da fazenda, normalmente ele é 50% do preço do que o mercado está te oferecendo. No ciclo de baixa ele fica em 40%, no ciclo de alta ele pode chegar até mesmo em 35%, 40% desse custo. Ocorre esse descolamento, né? No ciclo de alta aumenta muito o preço de compra, e no ciclo de baixa diminui muito esse preço de compra, então a diferença diminui. Então é por isso que é importante a reprodução, né, Guilherme? Estar atento a essa produção. Vamos dizer, o teu sistema estar à mercê da oscilação de mercado diminui diminui o risco. Tu produzindo esse animal, tu tem um custo bem menor. E a carga animal, por que é importante esse aprendizado de carga animal? Porque a eficiência da pecuária é determinada por 4 indicadores, né? Que é a carga animal, ou seja, quantos animais eu tenho por hectare, quantos quilos cada animal produz por dia, que é o GMD, né? Quilos ou gramas. Então, qual o GMD que cada animal produz por dia? Então, eu tenho quantos animais por hectare, quantos quilos
eles produzem por dia, e aí eu vou ter, em 30 dias eu vou ter a produtividade, e em que área eles estão, eu vou ter a produtividade por hectare. Bom, muito bom, posso ser extremamente produtivo, ter uma alta produtividade por hectare, mas se eu não tiver um desfrute, ou seja, qual o percentual desses quilos produzidos eu vendo por mês e ao ano, né? Então, qual é o percentual dessa produção que eu tenho, que eu desfruto, que eu vendo, né? Isso é o primeiro ponto. E o segundo, qual é o custo para eu produzir esse quilo? Ele está maior ou está menor do que o quilo que eu estou vendendo no mercado? Então, para a nossa audiência entender, eu preciso olhar carga animal, ou seja, quantos animais eu tenho por hectare, qual a produção por animal dia, que é o GMT, ganho médio diário, e quanto por cento dessa produção, seja animal ou quilos por hectare, eu vendo ao longo do tempo. E que custo eu tenho para produzir esse quilo. Com esses 4 indicadores, eu posso decidir qual a tecnologia que se torna interessante e se ela é viável de utilizar no meu sistema. E por isso que é importante eu entender que saber que hoje, em vez de trabalhar com 400 quilos por hectare, eu posso trabalhar com 600 quilos por hectare, numa fazenda que eu tenho 35% de desfrute, ou seja, se eu produzo 100 quilos, eu vendo 35 ao longo do ano, isso é uma grande virada de chave, viu, Guilherme, para sistemas que antes tinham resultado de 100 a 120 reais por hectare para terem hoje cerca de R$ 1.500 por hectare de resultado, e são resultados aí bem interessantes e que confrontam muito com o resultado de muita lavoura e só com uma previsibilidade e estabilidade de resultado bem maior. Pedro, eu já ia te perguntar, tu acabou adiantando um pouquinho, eu já ia te perguntar sobre essa questão dos números, né? A gente, em muitos episódios aqui, a gente entrevistou várias pessoas de perfis diferentes, né? Produtores, empresários, a gente conversou sobre IA, sobre vários pontos, e volta e meia se chega a falar da gestão de dados, né? A importância da gestão dos dados, de consultar os números, de fazer uma gestão das fazendas, dos sistemas, baseado em números. E agora tu falou sobre essa questão dos indicadores, de consultar esses 4 indicadores para tomar as decisões, para aumentar essa produtividade. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também, porque a gente percebe sempre a tua preocupação nas falas aqui no Horizonte Agrocast em ter domínio sobre esses dados, sobre essas informações que a fazenda tem que colher da forma correta e tem que fazer uso dela também para aumentar inteligentemente a produção e melhorar a produção. Exato, porque assim, Guilherme, muito interessante essa tua pergunta, porque o que acontece, assim, tecnologias vão surgir, serem renomeadas para ter um atrativo maior, porque o setor de insumos conhece muito bem o produtor e sabe que ele gosta de novidade, então às vezes a mesma tecnologia se coloca um outro nome, e seja um nome acastelhanado, ou seja, espanhol, ou um nome em inglês, e aí isso gera a curiosidade de muitos produtores, e muitas vezes tu vai ver, são tecnologias que em 1950 já estavam disponíveis. E então é importante o produtor, independente do nome que a tecnologia tem, ele entender, bom, vou usar um desmame precoce. O que é o desmame precoce? Baseia em vacas com baixa condição corporal, que não emprenhariam se ficassem com o terneiro ao pé, porque elas estão, ou seja, com 2 costelas ou mais aparecendo, e mais barato do que eu dar comida para essa vaca, eu tiro o terneiro para diminuir a demanda nutricional dela, dou a ração por terneiro, que é um animal mais leve, vou gastar menos ração com ele, né? E essa vaca em 30 dias vai estar apta para reprodução e, por consequência, eu aumento, ou seja, a conta é assim, se eu não desmamasse 100 vacas com essa 2 costelas ou mais aparecendo, condição corporal 2,5 ou menos, em 100 vacas eu teria a pau e corda 40 prenhes. Se eu fizer o desmame precoce, sendo pessimista, eu teria dessas mesmas 100 vacas, 70 vacas prenhes. Então, o que acontece? Eu tenho um incremento de 30 terneiros, né, nesse resultado. E que custo eu tenho com ração? Um custo de 15. Então, ou seja, eu tive um incremento de 30 e um custo de 15. Né? Então, isso dá 100% sobre o capital investido. E, claro, aí entra outros fatores que o tempo a gente foi vendo. Bom, mas quais são as desvantagens do desmame precoce? Desvantagens ou cuidados. Tu precisa ter uma área de coxo adequada. Como são terneiros desmamados mais cedo, a atenção sanitária tem que ser mais... tá mais em cima. Ou seja, o protocolo de vermífugos, né, endoparasiticidas, tem que ser mais frequente. Carrapato
também, porque a tristeza parasitária bovina acaba aproveitando essa baixa de imunidade desses animais jovens, porque salientando, né, Guilherme, como tu não é da área, eu acho que tem muita gente que não é da área, não nos ouve, a maior taxa de mortalidade no bovino, numa fazenda, ela ocorre do 0 aos 12 meses de idade, né? Então é quando o bovino tem menor imunidade. Quando ele passa dos 24 meses, a imunidade dele fica muito forte, é muito difícil ele acometer uma doença, com exceção da tristeza parasitária bovina. Tem fazendas que são endêmicas para a tristeza parasitária bovina, e aí normalmente as vacas mais maduras são acometidas, mas a grande maioria das fazendas que não são endêmicas para a tristeza parasitária bovina são as categorias jovens que a gente precisa ter atenção. E se no desmame precoce eu estou desmamando terneiros com 3 meses de idade, eu estou ainda na fase mais crítica de vida desse terneiro, e eu preciso ter ração de qualidade, área de coxo, não falhar o fornecimento, ter atenção no manejo sanitário, ver que potreiro eles vão ficar para ver a qualidade do campo ou da pastagem que eles vão ir. Então, ou seja, por que muito produtor opta por não utilizar toda a tecnologia? Porque a tecnologia, ela pode ter uma resposta abaixo da média, dentro da média ou acima da média, vai depender muito da gestão do uso dessa tecnologia. E muitos produtores já tiveram experiências não muito satisfatórias com cada tecnologia, e eles optam por uma gestão mais focada no fluxo de caixa, mais no caixa mesmo, e eliminam esses fatores que são muito complexos, né? Porque, queira ou não, sempre o desmame precoce, a gente depende de pessoas, e muitas fazendas, para não dizer a maioria, têm dificuldade na gestão dos seus colaboradores, e aí optam por fazerem sistemas mais simples, ou seja, aí não usa o desmame precoce. Essas vacas que foram vazias no diagnóstico de gestação do ano anterior entram solteiras no próximo ano, e aí fica mais fácil delas emprenharem. Mas essa é uma vaca que ela ficou, a cada 2 anos ela te dá um terneiro, então isso ou seja, uma vaca improdutiva, e por consequência o custo de produção desse terneiro ele está muito mais alto, embora o produtor não desembolse, essa vaca está ocupando o campo e, por consequência, diminuindo a eficiência dele, Guilherme. Então, em relação aos custo mascarado, né? Exatamente. E aí, por exemplo, porque a pecuária, desde 92 para 94, quando estava mais firme o Plano Real, ela passou a deixar de usar o ganho inflacionário que se tinha naturalmente para poder ter um ganho. Começou a ser gerida como um hotel, ou seja, quanto mais tempo esse gado ficar no campo, menor vai ser a tua margem do negócio, porque tu tem um custo. E hoje está claro que para a pecuária é quase impossível tu não lançar mão de insumos hoje na pecuária. É claro que tem níveis, né? Que insumos? Medicamento, hoje não tem como tu não... a não ser na zona ali de Santa Vitória do Palmar, para baixo ali, que é onde, uma questão de paralelo, que não existe carrapato. Na grande maioria do Rio Grande do Sul tem o carrapato, então tu tem que usar um medicamento para controle desse ectoparasita. Junto com isso, a grande maioria das fazendas também já usa vermífugos, né, para endoparasiticidas, para endoparasitas. E aí, esse vamos dizer, a tecnologia de insumo com menor desembolso que tem. O manejo sanitário representa em torno, depende hoje, tem os princípios ativos à base de Fluarunner hoje, que aumentaram um pouco esse custo, mas as fazendas que não usam medicamentos à base de Fluarunner, a gente pode dizer que tem um custo médio cabeça-mês no manejo sanitário aí de R$ 4,50 cabeça-mês. Se vai usar o Fluarunner, a gente está falando de R$ 12 cabeça-mês, mas tem apenas 2 manejos sanitários em um ano, né? Então, então, tudo isso a gente vai gerindo, né, Guilherme? Hoje uma fazenda, por exemplo, a gente começa com um custo cabeça-mês, né? Um custo cabeça-mês que, em sistemas desse completo, fechou, está muito perto de fechar esse ano agora. A gente termina em maio de fazer o ano safra, mas em torno de R$ 95 cabeça-mês, se completo. Sistemas de cria, R$ 70 cabeça-mês. E sistemas de recria e engorda, R$ 120 cabeça-mês. Dentro desse custo, né, cabeça-mês, a gente abre esses custos em custos variáveis, que são nutrição, reprodução para sistemas de cria completo, sanidade, né, e reprodução. São esses 4 custos. Enquanto o sistema de recria e engorda ele não tem reprodução, ele acaba tendo nutrição e sanidade como os principais custos desse sistema de produção, dos custos variáveis. Mas o que a gente acaba vendo quando divide em custo variável e custo fixo?
o custo fixo é o grande vilão, porque 2 fazendas podem gastar R$90 por cabeça-mês, mas uma desses R$90, ela gasta 40 em nutrição e tem um bom ganho mediário e um ganho mediário no sistema de ciclo completo de 400, GMD global de 450 gramas, animal dia, e desfruta 30 a 35% desses quilos produzidos ao longo do ano. Fazenda legal. A outra fazenda também tem R$90 cabeça-mês de custo cabeça-mês no sistema de ciclo completo, mas desses 45, em vez dela gastar em nutrição e ter o GMD de 450, ela gasta 30 em manutenção de benfeitorias, né? Manutenção de benfeitorias, seja cercas ou reforma da sede, e um gasto de R$15 em nutrição. Em virtude disso, o GMD global dela, que poderia ser 450 gramas, é 250 gramas, e o desfrute é 21%. Bom, o que a gente pode dizer? Essa primeira fazenda, chamada fazenda eficiente, a gente está falando de um resultado de R$1.000 a R$1.100 por hectare. Enquanto essa segunda fazenda, resultado não maior que R$300 por hectare. Se nós pegar o preço do boi hoje, Guilherme, a 11,50, sendo bem pessimista, hoje o boi é 12,50, mas a 11,50, a gente vê que essa segunda fazenda ela não cobre o custo de arrendamento de uma propriedade, falando isso em 4.000 quilos por quadra ano. 4.000 quilos por quadra ano, uma quadra de campo, né? Ela tem, ou sesmaria, como alguns chamam, é 87 hectares. Então, a gente pode ver que o custo desse arrendamento ficaria em R$500 hectare ano. A fazenda tendo R$350 de resultado por hectare, ela não está cobrindo esse custo. Então, tu vê que seria mais interessante para esse produtor, a gente sabe que cada decisão não é somente financeira, ele arrendar e não estar trabalhando na atividade. Então, para ver como, quando a gente começa a entender as relações dos indicadores com a eficiência do nosso negócio, não precisa ter muito indicador, Guilherme, e a gente consegue aí, faz um looping, né? No caso, vendo, conseguir entender por que uma fazenda tem um resultado bem satisfatório no negócio e a outra fazenda, até mesmo às vezes do lado da outra, não tem esse resultado. Então, não é só o número do custo cabeça-mês, é a qualidade desse gasto, né? Quanto está se gastando no que vai dar retorno para o negócio e quanto está se gastando em algo que eu não vou ter o retorno no negócio, mas sim seja para eu me sentir bem, né? Porque eu gosto, ou seja porque não que a gente não deve fazer a manutenção e ter umas boas instalações, claro que sim, mas são momentos, né? Normalmente no ciclo de alta, que tu tem uma margem maior, é o momento de tu investir nessas benfeitorias. Em ciclo de baixa, o interessante é tu investir nos animais, porque é o momento que eles estão mais baratos, né? Então tu investe nesse ativo para que no momento de ciclo de alta tu colhe esse resultado. Então é interessante entender essas relações. Claro que a gente sabe que o mercado, quando todo mundo fizer a mesma coisa, não vai... Ele tende na verdade, as ineficiências fazem parte do mercado e são necessárias para o mercado, né? Se todo mundo fizer a mesma coisa, a gente sabe que vai saturar. Se todo mundo resolver produzir carne bovina, vai chegar um momento que vai produzir demais e o preço vai baixar. Então, a gente sabe também, tudo que a gente está recomendando aqui é em quem já está, né? Ou seja, se todo mundo fosse migrar, deixar de produzir grão para produzir gado, a gente sabe que também isso ia ter um excesso de oferta e, por consequência, uma baixa de preço. Sim, perfeito. E Pedro, já que tu já começou a traçar um paralelo aí entre as fazendas eficientes e aquelas que não são tão eficientes, queria que tu falasse um pouquinho sobre os padrões que tu observou agora nessa safra da primavera-verão, falar um pouquinho dos erros mais recorrentes que tu encontrou nas fazendas e se quiser continuar traçando esse paralelo aí em outros pontos, né, entre as fazendas eficientes e não eficientes, e também falar um pouquinho sobre o comportamento do produtor com que tu se deparou agora, em específico nessa safra 2025-2026. Eu falei, né, que a primavera-verão foi muito chuvosa, né? Voltei a falar do clima. E aí, mais importante foi estar monitorando essa umidade do solo, Guilherme, para identificar o momento que se podia, em perenes, adubar e aplicar ureia e um controle de folha larga em função das invasoras que pode ter, por um intervalo entre plantas, espaçamento entre plantas e a necessidade de aplicar o herbicida folha larga, como também o momento de entrar numa área para poder plantar o manual de verão, milheto, sudão, ou mesmo
abrindo uma nova área para estabelecimento de uma perene, braquiária, paredão, Ares, Tifton, tudo são alguns exemplos de plantas perenes que foram estabelecidas dentro desse ano. Então, porque o que é isso? Quanto mais desafiador é o clima, Guilherme, mais importante é a gente estar atento, porque as janelas são mais curtas, né? Então, eu tenho que estar de olho para fazer, que é o famoso timing, né? Então, a gente notou muito assim que ali quem conseguiu estar atento e ter o timing correto do manejo de fertilização e estabelecimento das pastagens de verão, sejam elas anuais ou perenes, saiu na frente. E o segundo aprendizado é a questão da importância do manejo, né, principalmente do manual da cerca elétrica, né, ou seja, o Sudão hoje, pensar em manejar ele sem cerca elétrica fica muito difícil, principalmente nos primeiros 60 dias de cultura dele, ele vem muito agressivo e se são áreas acima de 50 hectares, fica muito difícil da gente manejar ele sem cerca elétrica. Então, o quão manejar com cerca elétrica e definir o tamanho, o dimensionamento dos potreiros para facilitar o manejo por parte do capataz, do peão e da sua equipe de campo, foi importante. E a gente pode notar que, por exemplo, estamos agora em 7 de abril, a gente tem Sudão em capacidade vegetativa ainda e com GMDs acima de 1 a 1,100, com suplementação proteico-energética, 0,1% do peso vivo, e isso é algo que também vem nos motivando e é algo novo da gente aprender a manejar essa cultura tão agressiva, porque antigamente era normal, nessa época o Sudão já está praticamente parado e a gente com uma carga de no máximo 650, 700 quilos por hectare. Hoje a gente está com mais de entre 900 a 1.000 quilos por hectare de carga e com GMD, com suplementação, acima de 1 quilo por hectare. Então, isso também mostra que é uma eficiência do uso da tecnologia, né, Guilherme? Porque antes eu plantava no Sudão em fim de setembro, início de outubro, usava ele até março. Hoje eu estou plantando ele na mesma época, né, depois do 20 de setembro, e estou usando ele até maio. Então, com isso, esses 60 dias mais que eu estou utilizando, eu estou saindo de um custo de diária do uso do Sudão de R$ 13,50 cabeça mês para R$ 2,50, R$ 1,80. Então, isso mostra que com a mesma tecnologia eu estou sendo mais eficiente na colheita e mais barato essa tecnologia está saindo dentro do meu sistema. E quanto ao o comportamento do produtor, o que tu percebeu aí, um padrão nessa safra? Né, Guilherme, o perfil do portfólio dos nossos clientes, a gente brincava, né, até que no início do nosso trabalho, há 15 anos atrás, em vez de assistência, era insistência, né? Então, a gente tinha que gastar muita saliva e tinha paciência e energia para isso, para poder convencer. Tem que ir lá aquele potreiro não precisa ir, tu ia caminhando e ia com água na metade da canela para te enxergar as coisas e tal. E hoje, a gente entendendo isso, a gente brinca, né, que consultoria é que nem terapia. A pessoa tem que sentir que ela precisa, né? Não é alguém dizer, vá fazer terapia, vá ter uma consultoria, porque senão o cara vai boicotar o negócio, né? E não é por mal, tem gente que é autodidata e consegue tocar, e tem gente que não se sente bem em ter alguém auxiliando, né? Porque não embora as pessoas achem, vai vir uma consultoria e vai me dizer o que fazer. Na verdade, a gente também entendendo hoje, a consultoria nada mais é do que um parceiro, um mentor, e quanto mais o cliente entende isso e a equipe de campo entende, cara, também é um negócio fascinante, assim, dos resultados que pode chegar, porque tem um crescimento pessoal de todos, nosso, né, e de toda a equipe, porque é uma troca constante com dados e estando focado na atividade, a gente vai chegando em resultados muito legais, assim, chegar a ter situações de fazendas que estavam prontas para serem vendidas e hoje o produtor está expandindo a área em função da mudança de realidade e entender o quão o negócio ou seja, a gestão do uso de tecnologias e entender os fatores que realmente impactam o teu negócio, tendo uma qualidade de gasto e uma colheita na época certa dos quilos e da venda, né, olhando para o mercado, não tentando adivinhar o mercado, mas sim lendo alguns movimentos dele, os movimentos se repetem, o quão seguro o cliente está do investimento e vem, inclusive, expandindo. Então, perguntar sobre perfil, né? Perfil de produtor. Hoje a gente vem
buscando, entendendo qual é o perfil de cliente aonde a PRM atua melhor e consegue aplicar sua metodologia. São clientes que querem enxergar números, né? Querem enxergar números, querem enxergar indicadores e querem ouvir muito a sua equipe de campo, e esse crescimento é feito assim, planejamento, execução, trimestralmente se avalia esses indicadores operacionais e produtivos e econômicos, e aí se ajusta as rotas nos pontos que precisa se ajustar e vai subindo degrau a degrau, e os resultados são normalmente crescentes, constantes e muito satisfatórios, porque não é só o econômico que manda, e sim, tem também o econômico, mas o crescimento de todos que estão no sistema acaba sendo muito motivador, né? Perfeito. E aí acho que a gente pode passar para o próximo ciclo, né, Pedro? O que esse contexto, esse aprendizado todo da safra primavera-verão de 2025-2026 deixa para o próximo ciclo de outono e inverno, ajustes que tem que ser feitos, indicadores que daqui a pouquinho vão ser aproveitados, e também a questão da estratégia econômica que a gente falava no início em relação ao mercado, como que vai ser esse próximo ciclo aí no que diz respeito ao mercado do boi gordo, enfim, traça para a gente um paralelo aí sobre o próximo ciclo, por favor. Perfeito, Guilherme, perfeito. A gente, como eu falei, estamos até agora, 7 de abril, ainda usando a pastagem de verão, né? Então, parcialmente, a safra de verão segue andando ainda, mas, como eu disse, pelo menos, né, dos 30% de área no sistema de ciclo completo e 60% no sistema de recria e engorda de pastagem de inverno deveria ter, no mínimo a metade desses 60% eu tenho que já estar com ele dessecado, né? E o azevém nascendo para a gente poder adubar e em maio entrar pastejando, daqui a 30 dias entrar pastejando para poder vender no pico de julho. O que está sendo um grande desafio, né, Guilherme, como eu comentei no início ali sobre a função do clima e que o campo nativo está bem alto, é a gente baixar. Então, muitas propriedades que a gente vê que vai demorar muito tempo para baixar, a gente está dessecando, e aí áreas que a gente necessita fazer um reforço de semente, a gente semeia, roça, né, já que não vai dar para esperar o gado comer tudo isso, e aí o azevém já está vindo e a gente está adubando e quando tiver entre segunda e terceira folha, aplicamos a ureia para em maio estar apto. Então, agora, o maior desafio é o que fazer para diminuir esse excesso de oferta do campo nativo, que potreiros dissecar primeiro, e aí sim se planejar para a safra de inverno, que a tendência, a gente sabe que tudo depende dos fatores externos, tem muita estabilidade, mas a tendência é que siga uma crescente em relação ao preço do boi, e a gente, em virtude disso, a pastagem de inverno, né? Quem comprou os insumos em janeiro ainda não sofreu o impacto da guerra, quem deixou para comprar a partir de agora, sim, já está sofrendo, porque a gente nota, por exemplo, um super simples, que se pagava 1.500 a 1.600 a tonelada, hoje se paga 1.800 até 2.000 a tonelada. Então, se teve esse impacto de preço, a ureia nem se fala. Então, a ureia pecuária, principalmente para formulação de suplementos, dobrou o preço. Então, a gente, sim, a gente vai ter um custo mais alto, e aí a criatividade e a capacidade de negociação do produtor vai ter que estar muito forte para poder minimizar esse aumento de custo de insumo que vai se tendo, e a gente sabe também como funciona. Quando se lê que o preço do gado está alto, muitas vezes os medicamentos e produtos sobem, mas se o setor de insumos tiver a sensibilidade, ele sabe que a taxa de juros está muito alta, e quanto mais margem ele puder dar para o produtor, que hoje dentro do cenário de grãos, infelizmente é o pecuarista bem manejado, é o que está tendo margem no seu negócio, né? Enquanto, infelizmente, o arroz, o preço está muito baixo, e a soja, muitos vão colher abaixo, né? Muito abaixo, está previsto para colher 45, 50 sacos por hectare, vão colher 20, e quem plantou no tarde, sim, esses produtores vão lograr êxito e ter uma boa colheita. E claro, aí vai depender do preço, porque ainda não se sabe
o quanto vai subir o preço da soja em função de atraso e valorização a valorização do preço do diesel e o quanto o governo vai liberar de inserção de biodiesel dentro do diesel brasileiro, que aí biodiesel é feito com soja. Então, se tem uma demanda maior de soja, a tendência é que o preço da soja suba, né? Então, tudo isso são coisas que ainda não estão bem definidas, mas a gente precisa estar atento a isso. Mas, sim, o cenário de gado, especificamente de pecuária de corte, ele é positivo, as tecnologias se aplicam, mas cuidado com a euforia, né? Sempre tem que fazer bastante conta, porque o sistema eficiente é o que se paga e é o que se mantém quando o preço do gado no ciclo de baixa, né? Então, a gente tem que modelar um sistema que no ciclo de baixa ele também tenha lucro, porque no ciclo de alta maior será esse resultado. Então é importante, a mensagem que eu queria passar para o produtor é isso, modele esse sistema para que, inclusive no ciclo de baixa, tenha resultado positivo. Perfeito. Pedro, então a gente vai encaminhando para o final. Passa muito rápido o tempo aqui no Horizonte Agrocast, é um negócio impressionante, hein? Eu sempre me surpreendo. Quando está chegando no fim, eu sempre me surpreendo. Mas eu vou pedir para tu deixar o teu recado final, então, como a gente faz com todos os convidados. Passa aí a tua mensagem final para os nossos espectadores, por favor. Beleza, eu vou dar 2 recados, um sobre a nossa conversa e outro sobre o Horizonte Agrocast. Pessoal, fiquem à vontade para seguir ali o Horizonte Agrocast no YouTube. A nossa primeira meta é chegar em 500 seguidores. Os nossos números de visualizações no YouTube estão muito legais. A gente está conseguindo aí ter de 3.000 até 5.000 visualizações no episódio completo de 1h20 e cortes acima de 6.000 visualizações. Então a gente está muito faceiro com isso, muito feliz, mas a gente precisa aumentar o número de seguidores, né? Chegar em primeira etapa 500, e aí eu peço que vocês sigam, marquem o sininho ali, as notificações, e sigam a Pecuária PRM no YouTube para a gente poder que esse conteúdo ele chegue em mais pessoas, porque a gente tem a convicção de que esse conteúdo, a gente opta por fazer um episódio mais longo para cada assunto. A gente sabe que está na época de abordar tudo muito rápido, seja para ter tempo de TikTok, ter tempo dos cortes, mas a gente gostaria de abordar todos os assuntos com uma profundidade. Então, nos ajudem nisso. A gente completou já um ano e 4 meses, então, em dia 19 de abril vamos completar. Daqui mais 2 meses é 1 ano e meio, então, de um projeto que começou com o objetivo de exatamente o que a gente está fazendo nesse episódio. Transmitir os aprendizados, porque a gente conversando com pessoas inteligentes, interessantes e vividas e com muita experiência, se nós da PRM tivemos o privilégio de aprender muito, por que quem vai ouvir o Horizonte Agrocast não pode ampliar o seu horizonte ouvindo conversa com pessoas que tiveram várias experiências e por terem várias experiências e andarem bastante, acabam tendo um aprendizado e uma sabedoria muito grande. Então, sigam a Pecuária PRM no YouTube, o Horizonte Agrocast no Instagram, a Pecuária PRM no Instagram, o Horizonte Agrocast no TikTok. E isso vai fazendo com que os algoritmos distribuam o nosso conteúdo, porque temos a certeza de que quanto mais pessoas puderem ter acesso a esse conteúdo, não se arrependerão e vão gostar, porque é um conteúdo com bastante profundidade e que nos dá muito prazer em fazer. E segundo, aí já no caráter, no segundo aviso, né, e mensagem, Guilherme, seria na questão do episódio mesmo e em relação dentro da porteira. A pecuária, cada vez mais se convence que ela não tem teto do resultado que ela pode ter, mas isso depende primeiramente da cultura da fazenda, e a cultura envolve gestão de pessoas, timing de execução, manejo adequado das tecnologias nas quais opta por se utilizar, infraestrutura adequada para otimizar e diminuir o estresse animal e o tempo de deslocamento desses animais, eficiência reprodutiva em sistema de ciclo completo e cria, e um GMD a partir de como que se tem um GMD satisfatório, né? Um GMD de recria e engorda, que eu acabei não comentando, de 650 global ou 700. É a partir de que o animal que esteja na recria e engorda, ele consuma o quê? Folhas. No momento que ele consumir caule, eu já estou aumentando a fibra e a menor disponibilidade de energia e, por consequência, menor GMD. Então, quem trabalha com recria e engorda tem que ser um pastor e ser muito eficiente
na questão de colheita de forragem. O animal precisa comer folha para ter um GMD eficiente. Então, atento a esses detalhes e, não menos importante, entender, né, esses indicadores que foi que a gente comentou já no episódio, que são fundamentais para a gente determinar o uso da tecnologia que impactam esses indicadores e, por final, determinam o resultado do nosso negócio. São poucos, né? Repetindo ele: ganho médio diário, carga animal, produtividade por hectare, desfrute e custo por quilo produzido. São 5 indicadores. Com esses 5 indicadores, eu aprendendo como calcular e conhecendo esse custo dentro da minha fazenda, seguramente eu vou decidir no tempo certo a tecnologia que vai impactar mais o resultado do meu negócio. Guilherme, muito obrigado aí por a gente trocar essa ideia. É um episódio muito diferente, porque acaba que eu tenho que falar bem mais do que normalmente eu falo nos outros episódios, mas ao mesmo tempo também é um prazer muito grande, porque quando a gente distribui e fala um pouco sobre o que a gente aprendeu e viu, a gente também aprende muito e consolida o nosso conhecimento. Muito obrigado, meu amigo, por essa parceria nesse projeto e te agradeço muito. Acho que temos vida longa aí nessa construção de um projeto que seguramente vai marcar a época no agro brasileiro. Vida longa, com certeza. Eu que me sinto honrado, agradeço aí a confiança para trocar esse projeto contigo. E eu sei que o Pedro é muito modesto, ele não vai dizer sobre ele mesmo algo que ele fala de vários convidados, quase todos, inclusive, que passa por aqui, que esse foi um episódio daqueles de assistir várias vezes, de assistir com um caderninho na mão, porque teve muito conhecimento prático e objetivo aqui nesse episódio. Eu que sempre reitero para quem está assistindo, não tenho a intenção de enganar ninguém que está acompanhando a gente, não sou da área, mas venho aprendendo aí cada vez mais e hoje eu percebi que estou realmente, porque algumas coisas que o Pedro falou aqui eu consegui identificar de outros episódios e tenho a certeza que vai ser muito útil para quem é produtor rural e quem está especificamente na pecuária. Então, minha dica é: assiste uma vez, depois assiste outra com um caderninho na mão, vai fazendo anotações aí. E qualquer dúvida é só chamar a Pecuária PRM, que eles estão à disposição, né, Pedro? Para ir lá na fazenda, conversar, trazer um pouco mais aí de conhecimento. Esse foi o episódio número 57 do Horizonte Agrocast. Estamos quase chegando em mais um número redondo. Vamos aí a passos largos para o episódio número 60, mas por enquanto estamos no 57 com o tema O que aprendemos na prática na primavera-verão 2025-2026. Obrigado mais uma vez aí ao Pedro por dividir os seus conhecimentos com a nossa audiência e nos despedimos também com o convite para nos seguir. Vou reiterar aí o pedido do Pedro. Sigam a Pecuária PRM e o Horizonte Agrocast no Instagram, no TikTok através do @Horizonte Agrocast e no YouTube e Spotify através da Pecuária PRM. Toda quinta-feira um novo episódio completo do Horizonte Agrocast que conta com o apoio de Veterinária Marca e Sinal, Dia Maju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, MSD Saúde Animal e Ouro Fino Saúde Animal. Não esqueça que a sua participação é muito importante. Deixe seu comentário, sua sugestão de convidado, crítica em qualquer um dos canais disponíveis. E, claro, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube. O Pedro acabou de trazer um dado estarrecedor. Nós ainda não temos 500 inscritos, mas os episódios ultrapassam aí as 5, 6 mil visualizações. Então é sinal que está chegando para muito mais gente do que inscritos. Por favor, então, se inscrevam para ajudar o algoritmo a levar o Horizonte Agrocast a muito mais pessoas. Agradecemos a sua audiência, esperamos você em mais um Horizonte Agrocast, este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Valeu, tchau, tchau e até a próxima quinta-feira.